Gênesis 5, versos 1 a 32. Acompanhe a leitura da inerrante palavra do nosso Deus. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra não erra e não falha, a Tua palavra é alimento para a nossa alma e nós carecemos dela. Carecemos de Ti, Senhor, para entendê-la, amá-la e praticá-la. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei e renova em nós um coração que guarda a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, filhos são sempre herdeiros dos seus pais. Sempre. Você mesmo é herdeiro do seu pai desde já. Esses olhos lindos que você tem, provavelmente são herança dos seus pais. Não só a cor dos seus olhos, mas a cor da sua pele, a cor dos seus cabelos, a sua tendência de ser mais baixo, a sua tendência de ser mais alto, todas essas coisas são herdadas de seus pais. Os bens que a eles pertencem aqui nesta terra são herdados por você depois da morte deles. A herança é uma coisa natural, ela segue naturalmente de pai para filho. E de fato, a herança é inescapável, você não escolhe a herança que você recebe. Talvez você queria ter nascido com outra cor de olhos, com outro tipo de cabelo, talvez você gostaria de herdar um terreno em Balneário Camboriú, mas você vai herdar em Balneário Barra do Sul, ou Balneário Barra Velha, ou na Vigorelli, não sei. Nestas horas não tem escolha. Querer não é poder. Herança não se escolhe, herança se recebe. Geralmente você não é obrigado a permanecer com elas para sempre, geralmente. Mas o fato é que você as receberá, elas serão suas. Este texto de Gênesis 5 fala das heranças transmitidas pactualmente por Adão, as heranças das alianças. Por isso o título da mensagem desta manhã é As Heranças das Alianças. A primeira herança transmitida por Adão é a morte que provém da aliança das obras. E a segunda herança transmitida por Adão é a esperança,
a esperança proveniente da aliança da graça. Morte e esperança. Essas são as heranças das alianças. Então, a primeira herança que exploraremos neste texto é a morte, que provém da aliança das obras. Vamos recordar o que é a aliança das obras? Faz tempo que a gente não estuda isso, né? Logo que Deus criou o homem, Deus estabeleceu uma aliança, um pacto com ele. Este vínculo estabelecido por Deus com o homem está registrado no capítulo 2 de Gênesis. É verdade que a palavra aliança não está lá, mas a palavra aliança está em Oséias 6,7, que nós lemos durante a liturgia. Eles transgrediram a aliança como Adão. Então Oséias entende que tem uma aliança em Gênesis 2. E de fato tem, não precisa da palavra. Os conceitos da aliança estão todos lá. O texto sagrado de Gênesis 2 descreve uma aliança sendo estabelecida. Vemos que o Senhor cria o homem, coloca o homem para morar com ele no jardim do Éden, o lugar da sua habitação, e ao colocá-lo no jardim, o Senhor então estabelece com ele uma condição. Ele se achega ao homem e diz para ele, a lei de Deus, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E logo depois ele estabelece a punição para a quebra desta lei. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A pergunta que fica é, e se Adão não comesse do fruto? Quem nunca se perguntou isso, né? O que seria do mundo se Adão não tivesse comido do fruto? Bom, a verdade é que Adão teria herdado vida eterna. Se ele come, morre; se ele não come, vive, e vive eternamente. Ele conquistaria a vida eterna. É assim que o Senhor falou da sua lei. Levítico 18,5 diz, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então nós percebemos que aquele que cumpre perfeitamente a lei de Deus herda a vida eterna. É isso que Adão teria herdado, vida eterna, se ele não tivesse comido o fruto. Esta é a aliança das obras, este é o pacto das obras. Deus estabeleceu com Adão um pacto prometendo vida eterna, se ele cumprisse a lei perfeitamente, mas prometendo morte eterna, se ele descumprisse a lei. Este contexto de aliança é rememorado pelo texto que nós estamos expondo nesta manhã, logo nos versos 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. E aí nós temos aqui a rememoração do dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E aí então nós percebemos que no verso 2, o homem foi criado macho e fêmea, já falamos sobre isso quando expusemos Gênesis 1, homem e mulher seria melhor traduzido por macho e fêmea, e nós temos que Deus os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Deus lhes chamou pelo nome de Adão. A ideia é mostrar a profundidade do vínculo que há na humanidade, primariamente em Adão e Eva. Adão e Eva são chamados pelo nome de Adão, porque Eva era osso dos ossos e carne da carne de Adão, eles eram uma só carne. E não apenas Eva, mas todos os frutos, todos os filhos que viriam desta relação também seriam uma só carne, carne da carne e osso dos ossos de Adão. Então toda a humanidade foi criada em Adão. Você é meu irmão, simplesmente pelo fato de sermos filhos de Adão. Irmão, primo, né? Primo de algum grau. Em algum grau todos nós somos primos, todos somos filhos de Adão, todos somos descendência dele. Então Adão era o cabeça da humanidade, toda a humanidade foi chamada pelo nome dele. Adão era o representante pactual de Eva e de toda a sua descendência. E nós sabemos que Adão descumpriu essa aliança, não sabemos? Nós já lemos Gênesis 3. Sabemos que ele não cumpriu a lei perfeitamente. Ele não herdou vida eterna, ele herdou morte. Morte eterna. No entanto, todos os seres humanos são chamados pelo nome de Adão. Então não foi só ele que herdou essa morte. Ele passou essa herança para frente. O texto diz que viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Perceba, quando Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem em perfeita retidão, perfeita santidade. Adão quebrou esta santidade, quebrou esta pureza, pecou contra o Senhor, se tornou morto em delitos e pecados. E quando ele gera o seu filho, ele gera o seu filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, em pecado. Sete foi gerado à semelhança de Adão, em pecado. Aquilo que Adão conquistou, recebeu, ele transmitiu à sua posteridade. Então, por meio de Adão,
E por meio da linhagem ordinária de Adão, os filhos de Adão, a herança do pecado e da morte foram transmitidas. Em Adão, toda a humanidade peca. Em Adão, toda a humanidade morre. E nós vemos isso claramente no nosso texto. Quem pecou no jardim foi Adão. E assim, justamente, no dia que dela comer, certamente morrerás. O verso 5 diz que Adão morreu. Mas o filho dele, que é Sete, gerado à sua semelhança, também morreu. E o filho de Sete, chamado Enos, também morreu. E o filho de Enos, chamado Cainã, também morreu. E assim por diante. O texto é bem repetitivo. E eu acredito que tenha ficado bem claro isso para os irmãos. O que são repetições no hebraico? ênfases. Repetições no hebraico são ênfases. A ênfase do autor é mostrar que não só Adão morreu, todo aquele que nasce de Adão também morre. Sete morreu, Enos morreu, Cainã morreu, Maalalel morreu e assim por diante. Todos eles morreram. O que Adão conquistou pelas suas obras foram transmitidos à sua posteridade. A morte é a herança de todo filho gerado de Adão. Aliás, não só a morte, mas o próprio pecado, como nós já falamos. E o contexto próximo mostra isso. Se você olhar para o capítulo 6 de Gênesis, nos versos 5 e 6, percebemos que este pecado não foi erradicado da humanidade. Não são pessoas inocentes que estão morrendo. Verso 5 do capítulo 6, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Morte não é herdada por pessoas inocentes. A morte é herdada por pecadores, aqueles que também herdam a culpa e a corrupção do pecado de Adão. Os filhos de Adão já nascem culpados, já nascem corruptos, e por isso cometerão pecados. Eles já nascem mortos nesses delitos e pecados, e por isso posteriormente sofrem a morte física. Os pecados que nós cometemos e a morte física que nós sofremos são a prova, são o atestado de que realmente o que a palavra de Deus fala é verdade. De que nós já nascemos com esta herança. Nós manifestaremos os frutos dessa herança depois. Mas essa herança já está conosco, desde o momento em que nós nascemos. Amados, esta é a explicação do mal que há no mundo. A morte proveniente da aliança das obras é a herança que todos recebem. E o pecado que conquistou esta morte também é a herança que todos recebem. Então não tem lugar para o qual você vá neste mundo onde você não veja um filho de Adão, onde você não veja alguém que nasceu com a herança da morte e do pecado. E que, portanto, não vá manifestar esta herança de morte e de pecado. Os seres humanos não são pobres inocentes que recebem uma herança indesejada. De maneira alguma. Eles amam esta herança. Naturalmente, todos os seres humanos amam o pecado. E, pasmem, eles amam até mesmo a morte que vem dele. Não que eles desejem a morte, mas eles sabem que aquilo trará a morte, e mesmo assim eles permanecem naquilo. Perceba o que diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Os pecadores conhecem que o pecado tem uma sentença de morte, e mesmo assim, não somente continuam no pecado, mas também aprovam aqueles que continuam no pecado. A sentença de morte não é suficiente para nos afastar do pecado do qual nascemos. Todo o sofrimento no mundo, todo o mal que há no mundo, é resultado dessa herança. É resultado desse primeiro ato de rebelião, de pecado e de morte. Não faltam pessoas que mesmo assim tentam atribuir a culpa a Deus. Se Deus é tão bom, por que há tanto pecado no mundo? Por que há tanta morte no mundo? Por que há tanto sofrimento no mundo? Por que há tanto mal? A resposta não é complicada. Se Deus quisesse exterminar o mal do mundo, era muito fácil. Era só Ele exterminar a todos nós. Nós, filhos de Adão, somos o mal no mundo. Por natureza caída, nós somos o mal no mundo.
Por nos afastarmos do Senhor, nós somos o mal no mundo. Se Deus quisesse exterminar o mal do mundo, era só exterminar todos os seres humanos. Ele não quis. Ele poderia ter feito. Ele não quis. Ele quis ser misericordioso. Ele resolveu escolher alguns vasos de misericórdia. E para salvar estes vasos de misericórdia, ele suporta, ele aguenta, ele tem paciência com os vasos de ira. O mal ainda é cometido porque Deus, em sua grande paciência e amor, ainda está trabalhando para resgatar pecadores, para resgatar aqueles que lhe pertencem. Então Deus ainda suporta o mal, Deus não atua no mal, Deus não pode contemplar o mal, Deus não é o autor do mal, Deus não é responsável pelo mal, mas Ele atura, porque Ele ama. Porque Ele ainda está operando esperança, fé e amor no coração daqueles que o odiavam. A morte é nossa, por salário, mas a esperança é uma herança que vem da graça de Deus. E assim agora, tendo tratado da herança da morte, vamos tratar da segunda herança que este texto traz para nós. A herança da esperança, que provém da aliança da graça. Em Gênesis 3, nós percebemos uma nova aliança sendo tratada com o homem. Após a queda, o Senhor poderia, como nós falamos, ter exterminado a raça humana, mas Ele não quis. Ele preferiu demonstrar misericórdia e preferiu oferecer esperança. Deus prometeu que traria à mulher uma semente, uma descendência, que feriria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça da serpente. Esta é a promessa de Deus. E Adão percebeu aquilo. Percebeu que Deus estava dando esperança de vida onde havia somente morte. Tanto que ele dá à sua esposa o nome de vida, logo depois de Deus falar isso. Logo depois de Deus trazer a promessa de um novo Adão que viria e conquistaria a vida que o primeiro Adão não conquistou, Adão creu. Adão entendeu, olhou para a mulher e disse: vida. Vida. Em Gênesis 3, o Senhor revela uma firme esperança de vida, fundada na promessa da semente da mulher. E essa esperança de vida foi transmitida como uma espécie de herança na linhagem santa de Adão. Mesmo em meio a pecado e morte, ainda há esperança. Já falamos aos irmãos, Gênesis 5 está repleto de repetições. E o verso "e morreu" não é a única delas. Nós percebemos que de todos os homens é dito que ele viveu tantos anos. É dito que ele gerou uma semente. De todos eles é dito que eles tiveram filhos e filhas. Você percebe? Existe esperança ali ainda. Esperança de que haverá vida por meio desta semente da mulher. A ênfase das genealogias da Escritura é mostrar: Deus ainda está preservando uma linhagem. Deus ainda está preservando esta relação entre homem e mulher, trazendo à luz filhos, para que venha a semente prometida. E esta preservação de Deus é o que dá a esperança da vida. No entanto, meus irmãos, o hebraico não usa só repetições para trazer ênfases, mas quebras de repetições. E acredito que fica bem claro no nosso texto também algumas quebras. A primeira a gente vê logo no verso 21, quando o texto fala de Enoque. O texto fala de Enoque, dizendo que Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém, e agora deveria falar, depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. Mas tem algo no meio. Tem uma frasezinha no meio, uma oração no meio. Andou Enoque com Deus. E no final, depois de dizer quantos anos ele viveu, que foram 365 anos, não diz que Enoque morreu. E morreu não está no texto. O verso 23 não traz isso. O que o texto hebraico traz é um novo versículo, dizendo: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus e não morreu. O que o texto está comunicando é que esta esperança de vida, esta esperança de não ser subjugado pela morte e de não sofrer a morte eterna, está em andar com Deus. A esperança da vida revelada no pacto da graça é a esperança desfrutada por aquele que anda com Deus. Andar com Deus
é a manifestação da esperança desta vida. Quem anda com Deus tem esperança de vencer a morte. Tem outra quebra de repetição no texto também. Quando a gente chega em Lameque, no verso 28, não é dito o nome do filho diretamente. Lameque viveu 182 anos e gerou a Noé. Deveria ser assim, mas o texto não diz isso. O texto diz, gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, e ele explica, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Percebam, o que Lameque está fazendo é deixando explícito a firme crença dele de que na linhagem de Noé está a semente prometida. De que é Noé que trará esta vida que eles estavam aguardando. E de fato ele não está errado. Noé desfrutou verdadeiramente de vida em meio à morte. E olha que interessante, no capítulo 6, verso 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Enoque andou com Deus e desfrutou de vida. Noé andou com Deus e desfrutou de vida. Noé desfrutou de vida ao entrar na arca que o salvou das águas do juízo no dilúvio. Aliás, não apenas o salvou, os irmãos sabem, salvou a ele, a sua esposa e toda a sua descendência. A vida da qual Noé desfrutou é a vida para si e para a sua descendência. Herança. A herança da esperança passando adiante para a descendência de Noé. E até aqui esta aliança da graça é apenas um broto floral, fechadinho. Aos poucos, a Escritura vai abrindo as pétalas desse broto floral, para que a gente vá percebendo por completo a aliança da graça. Se você continuar lendo, você vai perceber que Noé não é a semente da mulher. O versículo de Noé que abriu aqui no verso 32, era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé, fecha lá em Gênesis 9:29. Gênesis 9:29 diz, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Noé não é a semente da mulher. A semente da mulher ainda está para ser revelada. E se você continuar lendo a história da Escritura Sagrada, você vai chegar nela. Nós sabemos que depois de muita leitura, a semente da mulher é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ente santo gerado do Espírito Santo no ventre de Maria para ser a semente da mulher, que não carrega a herança de pecado e de morte de Adão. E assim Jesus nunca pecou, porque ele não é pecador. Jesus não era pecador e, portanto, ele nunca cometeu nenhuma transgressão. Então, ele não estava também sujeito à morte. Quem peca, morre. Jesus não peca. Jesus não morre, ele conquistou a vida eterna. No entanto, você continua lendo o Evangelho. O que você vê no final de todos os 4 Evangelhos? Jesus morreu. Como pode? Como pode Jesus morrer se ele é a semente da mulher? Se ele conquistou a vida eterna? Ele mesmo responde essa pergunta. Em João 10 ele diz, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Jesus Cristo entregou a sua vida. A vida dele foi dada em favor das suas ovelhas. As suas ovelhas que estavam em Adão sob pecado e morte, agora recebem de Cristo esta vida que ele conquistou. Essa é a troca bendita das Escrituras, essa é a maneira mais rápida, mais simples de você pregar o conteúdo do Evangelho. Jesus nunca pecou e conquistou vida, nós pecamos e conquistamos morte. Como que nós podemos desfrutar da vida de Jesus? Somente se ele desfrutar da nossa morte, e foi isso que ele fez na cruz do madeiro. Na cruz do madeiro, Jesus morreu a sua morte para que você herdasse a vida dele. Essa é a troca bendita do Evangelho. Esse é o Evangelho. O ente santo, a semente da mulher, morrendo no lugar de pecadores, para que eles vivessem a sua vida da ressurreição. E é assim que hoje temos esperança da vida em nós. Cristo venceu em nosso lugar. Ao terceiro dia, ele ressuscitou.
E por meio do sacramento do batismo, nós estamos unidos a Cristo Jesus, de tal maneira que a morte dele é a nossa morte. Com ele nós morremos para o pecado, e a vida dele é nossa vida. Com ele nós ressuscitamos para a novidade de vida. Para vivermos esta vida e vida em abundância, esta vida eterna que vem de Cristo Jesus, a qual nós já desfrutamos, e no último dia nós desfrutaremos completamente. Nós ressuscitaremos com Ele e o veremos como Ele é, e por isso seremos semelhantes a Ele. A morte não tem mais poder sobre você, porque você está em Cristo. Naquele dia, nós veremos isso perfeitamente. A morte será tragada e a nossa esperança consumada. Amados, estas são as heranças das alianças: morte e esperança de vida. E para concluir o sermão desta manhã, eu gostaria de encorajar você a lidar corretamente com essas heranças que você recebeu. Primeiro, por ser filho de Adão, você certamente recebeu a herança de pecado e morte. E você tem todo o direito de permanecer com ela. Você tem todo o direito de ficar com ela porque ela é sua por nascimento. Se você quiser, você pode continuar morto em delitos e pecados. Você pode continuar escravo do pecado, refém da morte. Você pode continuar andando longe de Deus, enganando-se com outros ídolos, vivendo para si mesmo, vivendo para a sua satisfação pessoal, vivendo para fazer aquilo que você quer para servir a si mesmo, vivendo para os seus bens, para as suas experiências, com base nas suas opiniões. É seu, é a sua herança. Você pode continuar nela. Você pode continuar pensando que Deus é só um delírio, que a vida é só um acidente, que a Escritura é só um livro antigo e que a morte é o fim de tudo. No entanto, eu gostaria de encorajar você. Gostaria de encorajá-lo a rejeitar completamente esta herança de pecado e morte. Como nós fazemos isso? Mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante o novo nascimento que vem de Deus, que só Deus pode te dar. E por este novo nascimento, com este novo coração, você então abandona completamente a sua identificação com o velho Adão, com a velha herança do pecado e da morte. Você abandona o seu orgulho, você abandona o seu prazer próprio, você se humilha diante de Deus. E aí, reconhecendo que você é pecador, que tudo que você conquistou na sua vida foi pecado e morte, sendo merecedor de toda a ira de Deus, você então clama. Clama pela misericórdia de Deus dada em Cristo e somente em Cristo. Faça isso. Isso é rejeitar a sua herança de pecado e morte. Isso é rejeitar a quem você é em Adão, para ser nova criatura em Cristo. E com relação à herança da esperança, você também tem todo o direito de rejeitá-la. Se você é membro da comunidade da aliança, você recebeu isso por herança. Talvez dos seus pais biológicos, talvez não. Talvez somente dos seus pais espirituais, porque a igreja não começou semana passada. A igreja começou em Adão. Em Adão começou a esperança da vida, e essa esperança de vida vem sendo passada adiante. E ela chegou até você. Você pode rejeitá-la. Você pode se desviar daquilo que lhe foi ensinado. Você pode abandonar a verdade que você recebeu da palavra e da igreja para crer na mentira que você recebe no mundo. Você tem todo o direito de fazê-lo. Mas eu gostaria de encorajá-lo a não fazer isso. Eu gostaria de encorajá-lo a permanecer com a herança da esperança. Encorajá-lo a permanecer arraigado na palavra da verdade. Permanecer firme na fé apostólica. Firme no amor a Deus, no amor à palavra, no amor à igreja, no amor aos irmãos. Permanecer alicerçado na esperança do cumprimento das promessas de Deus em Cristo Jesus, para vivermos com Ele e reinarmos com Ele para sempre. Permaneça nessa esperança. É essa esperança que vai sustentar você. É essa esperança que vai sustentar você quando vier a tentação ao pecado. É esta esperança que vai sustentar você quando você sofrer a perda do emprego por amor ao Evangelho. É essa esperança que vai sustentar você quando os seus filhos se lançarem ao campo missionário, ou quando eles se lançarem ao mundo. É essa esperança que vai sustentar você quando as más notícias vierem na UTI. É essa esperança que vai sustentar você no funeral dos seus entes mais queridos. É essa esperança que vai sustentar você todos os dias.
em todas as circunstâncias e em todas as adversidades, até o grande dia. O grande dia em que Cristo Jesus voltar e consumar todas as suas promessas. Vivamos nessa esperança, irmãos. Guardemos a firme esperança para a glória do nosso bendito e eterno Deus. Amém.